Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Todo este salmo de número 23. Vamos orar mais uma vez. Graças te rendemos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Graças te rendemos, ó Pai, por este texto. Graças te rendemos, ó Pai, porque somos teus servos. Somos tuas ovelhas, ó Pai. O Senhor tem sido o nosso Senhor, o nosso pastor. O Senhor tem conduzido nossas vidas. O Senhor tem refrigerado a nossa alma. O Senhor tem estado presente conosco. O Senhor tem nos tratado, ó Pai, com bondade e com misericórdia. Louvado e engrandecido seja sempre o Senhor por ser o nosso pastor. Pai, quero pedir por cada vida nesse instante que está participando deste culto, aonde estiver, que sejam guardados, protegidos, dirigidos e sustentados por Ti. Abençoa a vida desta igreja, abençoa cada membro, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, idosos, que sejamos guardados sempre por Ti, que sejamos fortalecidos pelo Senhor e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, iluminar sempre a nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender cada vez mais a Tua pessoa através da Tua palavra. Sê com cada pessoa que está participando neste momento. Pedimos isso agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter um momento de cântico, 2 cânticos do livreto. O primeiro deles é Recebi um novo coração. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos povo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Próximo cântico, Jesus virá. Jesus virá, um dia lindo almejo eu encontrar. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para salvar e dar paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Como nós temos feito nesses encontros, temos orado pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja. Nosso irmão presbítero Maurício vai estar intercedendo a Deus pelo país, nossa cidade e principalmente a vida da nossa igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Santo Filho Jesus, nós, como Igreja do Senhor, nós queremos interceder pela nossa nação, pelo Amém, nosso Pai. país, pelo Presidente da República, Amém, Pai. pelas autoridades, ó Deus, constituídas, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, Sim, Pai. pelos policiais, pelos caminhoneiros, aqueles que estão nas ruas, Sim, Pai. tentando, Senhor, melhorar a situação do momento. Pai querido, abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade. Amém, Pai. E que Teu nome seja glorificado em tudo, Jesus. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que possamos tirar proveito desses momentos difíceis, momentos que nunca vivemos antes, mas que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, cuida de cada um, que Teu povo não se disperse, não se afaste da Tua presença e da comunhão, porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Senhor, abençoa esse culto, recebe, e a todos quantos estão sendo alcançados por esse culto através desse meio de comunicação, que sejam tocados profundamente para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Vamos abrir a palavra de Deus para o nosso estudo deste momento, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu vou ler os 10 primeiros versículos. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Diz-nos o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O versículo 1, Paulo procurou lembrar os crentes de Éfeso como era a situação estável deles antes da conversão a Jesus. Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, vida e morte, vida e morte. Eu gosto da seguinte definição para a vida. Definição bíblica para a vida é esta: é uma existência com Deus. Vida, biblicamente falando, é uma existência sem Deus. Morte é uma existência sem Deus. Então, morte não é um fim, não é o fim de uma existência. Morte é uma existência, porém, sem Deus. O assunto deste texto que acabo de ler, ele trata a miséria humana causada pelo pecado e a graça de Deus. Ele usa a expressão outrora e agora, antes e o depois. Mas eu quero pensar com vocês, quando Paulo usa essa expressão, ele
Ele aqui é Jesus. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Eu quero pensar nesta noite com vocês sobre a vida que Jesus veio conceder. A vida que Jesus veio conceder. Diz no texto, Ele vos deu vida. Trazer vida, foi o principal propósito da vinda de Jesus a este mundo. Trazer vida foi o principal propósito de Jesus a este mundo. Eu convido você para abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10. A parte B do versículo. João 10, 10. Nós temos ali Jesus dizendo: eu vim para quê? Para que tenham vida. E tenham em abundância. Observaram? Jesus dizendo: eu vim com este propósito, trazer vida. Trazer vida. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, observe lá, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse aos judeus: examinais as Escrituras aqui é Bíblia, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Observe agora: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Para teres vida. Ora, Paulo diz: Ele vos deu vida. Se Ele deu, é que eles não tinham. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Então não tinham. João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse também para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nesta introdução ainda, o versículo 9, nós temos lá: que nos salvou, poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora observe o 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Observaram? Trouxe a luz, a vida. Então, Jesus veio trazer vida. O nosso tema: a vida que Jesus veio trazer. Que vida Jesus veio trazer? Nós já sabemos que Jesus veio a este mundo com o propósito de trazer vida. Que vida Jesus veio trazer? Em primeiro lugar, Jesus veio trazer vida espiritual. Vida espiritual. O versículo 5 de Efésios, capítulo 2, é: e estando nós mortos. O versículo 1: estando, ele vos deu vida, estando vós
mortes. Paulo está falando aqui de vida espiritual. Meus irmãos, para nós compreendermos o que é vida espiritual, nós precisamos primeiramente pensar em morte espiritual. Morte espiritual. A morte espiritual consiste na separação da criatura do seu Criador, na separação entre o homem pecador e o Deus Santo. Esta separação, ela aconteceu lá no Jardim do Éden. Nós precisamos voltar para Gênesis para entendermos esta morte. É Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O Adão e Eva já haviam pecado contra Deus. Então Deus precisou tomar uma posição, uma decisão frente ao pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Versículo 3, versículo 20, capítulo 3, perdão, versículo 23 de Gênesis. Olha a decisão de Deus. O Senhor Deus, por isso que o pecado deles, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de labrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Dois verbos que me chamam a atenção: o verbo lançar e o verbo expulsar. Então, por causa da entrada do pecado, Deus, o Adão e Eva, eles não poderiam mais usufruir da comunhão com Deus. Deus não podia ali participar da vida deles. Então Deus precisou lançar, expulsar o casal Adão e Eva para longe de sua presença, por causa do pecado. Deus havia dito a Adão e Eva, no capítulo 2, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, eles pecaram, eles morreram ali imediatamente, não fisicamente, mas espiritualmente. Adão morreu naquela hora espiritualmente. Claro, mais tarde, com 930 anos, ele morreu também fisicamente. Mas morte espiritual é a separação do homem pecador do Deus Santo. Adão, o nosso representante, sempre eu ouço as pessoas dizerem: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Meus irmãos, Adão foi o nosso representante. A decisão de Adão foi a nossa decisão. A decisão, se tivesse na época, se tivesse como tirar uma fotografia de Adão ali no Éden, ia aparecer cada um de nós lá. Em Adão, ele é o nosso representante. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, abordando aos romanos a entrada do pecado na raça humana, Paulo diz assim, Romanos 5,12, observe lá, Romanos 5,12, Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem, ou seja, Adão,
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Nós voltando para o Salmo 51, aquele salmo de confissão de pecado de Davi a Deus. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Observaram? Já nasce no pecado. Nós nascemos desse mundo, já nascemos em pecado, ou seja, já nascemos separados de Deus, já nascemos mortos espiritualmente. Que tragédia, hein? Nascemos fisicamente, mas já mortos espiritualmente. Nascemos fisicamente, já precisando de ter vida espiritual, de ser regenerado. Pense comigo um pouco, como é a vida do morto espiritual deste mundo? É até estranho, né? Como é a vida de um morto neste mundo morto espiritual? Meus irmãos, é marcada pela escravidão. Escravidão. Se nós voltarmos para o versículo 2 e o versículo, 2 e 3 de Efésios, nós vamos encontrar ali que o ser humano morto no pecado, ele tem uma vida regida por 3 forças que o escravizam: o maligno, o mundo e a sua natureza humana. 3 forças. Observe o 2: nos quais andaste, ou seja, nos quais viviam outrora, segundo o curso deste mundo. O curso, a maneira de ser deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o maligno, o príncipe deste mundo. E o versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a vida, o morto no pecado, é uma vida de escravidão por essas 3 forças: o mundo, o maligno e a sua natureza humana. Há uma coisa que ainda é mais séria e ainda é mais grave do que nascer no pecado. Sabe qual é? O que é mais grave: nascer no pecado, viver no pecado, morrer no pecado. Vai aumentando a gravidade. Nascer no pecado, viver no pecado e morrer no pecado significa morrer sem salvação, significa morrer sem ter vida. Sem ter vida. O morto espiritual, a sua maior necessidade é nascer de novo, é nascer do Espírito, é nascer de Deus. E quando acontece essa mudança? Quando ele crê em Jesus. Abra as suas Bíblias no Evangelho de João novamente, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Observe o que Jesus diz lá: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós poderíamos pensar da seguinte forma nesse versículo:
3 acontecimentos maravilhosos para quem ouve a palavra e crê. Primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entra em juízo, não entra em julgamento condenatório. Terceiro, passa da morte para a vida. Que morte espiritual, que vida espiritual, esta vida que Jesus veio trazer. Nasce de novo. Mas, pensando ainda no nosso tema, a vida que Jesus veio trazer, vida espiritual. Mas em segundo lugar, Jesus veio trazer vida abundante. Vida abundante. Nós lemos no início, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esses dias eu ouvi um pregador falando sobre esse assunto, e o que me chamou a atenção é que ele disse que esta vida abundante é no céu. É no céu. É claro que no céu teremos uma vida abundante. Mas quando Jesus falou em vida abundante, ele não está pensando lá no céu, ele está pensando aqui na terra, aqui neste mundo. Portanto, podemos ter neste mundo vida abundante, sim. O outro extremo é que ensina que esta vida abundante é uma vida rica, cheia de coisas materiais. Portanto, esta vida abundante não é para ser vivida somente no céu, e muito menos riqueza de bens materiais. Vida abundante é vida transbordante. Vida transbordante. Eu li no início do culto aquele salmo, o Salmo 23, é muito bem conhecido. Nós temos nesse salmo aquela expressão: o Senhor é o pastor, nada me faltará. Ou seja, nada faltará é vida abundante. O Salmo 23 é um salmo que descreve uma vida abundante. Uma vida abundante, uma vida transbordante. Observe o que o salmo fala: nada me faltará. Não falta repouso, não falta descanso, não falta refrigério à alma, não falta companhia, não falta unção sobre a cabeça, não falta bondade e misericórdia, e não falta habitação. Termina o salmo: habitarei na casa do Senhor. Habitarei. É vida abundante. Vida abundante. Hoje eu estava vendo algumas expressões sobre esta vida abundante ou transbordante. Pense comigo: uma vida transbordante de ações de graça. Sermos abundantes, ações de graça, vida abundante de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Se você pensa ou pensava que esta vida abundante que Jesus veio trazer é bens materiais, esquece. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, agora observe, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Observaram? Multiplicando, graça multiplicando-se, torne abundante as ações de graça. Podemos pensar
ações de graça aqui, vida de gratidão. O que é mais comum são as murmurações, as reclamações. Mas vida abundante é ter uma vida transbordante de gratidão a Deus. Ainda 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. 8, 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Vida transbordante de fé, vida transbordante de amor, é vida abundante. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Paulo diz assim: e o Deus da esperança, observe, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, para que sejais abundantes, para que tenhais uma vida transbordante do que? De esperança no poder do Espírito Santo. Vida abundante de gratidão, amor, fé, esperança. Vida transbordante do Espírito Santo. Vida transbordante. Volte para o Evangelho de João capítulo 7. Quando Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, no último dia, o dia mais importante da festa, ele diz, João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, olha a exclamação, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, observe, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que habita e receber os que nele crescem. Fluir rios de água, vida abundante, vida transbordante do Espírito Santo. Todos nós, todos os crentes, todos os salvos, têm o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, a outra coisa é transbordar do Espírito. É uma vida cheia do Espírito. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Uma vida transbordante, uma vida abundante do Espírito Santo. Perceberam o que é vida abundante? O Salmo 23, ele descreve uma vida abundante. Vida abundante de gratidão, de amor, de fé e de esperança e do Espírito Santo. Isso é vida abundante que Jesus veio trazer. Esta vida realmente no céu, mas ela é para ser vivida, ela é para ser experimentada por nós aqui neste mundo. Ele veio trazer vida e vida abundante. Que vida Jesus veio trazer? Vida espiritual, vida abundante e vida eterna. Jesus veio trazer vida eterna. Jesus nos deu vida eterna. Vida eterna. É claro que esta vida está em crer em Jesus. Jesus, quem crê, tem a vida eterna. João 3,16, tão conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 5,24, nós já lemos, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Sempre o crer vem acompanhado dessa expressão: tem a vida eterna. Tem no presente a vida eterna. Mas eu convido você a abrir suas Bíblias na primeira carta de João. Não agora, não Evangelho, primeira carta, perto do Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 11. E o testemunho é este. Observe, qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. Eterna. E esta vida está no seu Filho. Observe agora, aquele que tem o Filho, tem a vida. Que vida? A vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem esta vida. E o 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que significa a expressão eterna? É algo que tem princípio e nunca jamais terá fim. É eterno. É eterno. Voltando para Efésios capítulo 2, no versículo 8, ele não fala vida, ele fala salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus através de Jesus. Através de Jesus. Agora, pense comigo, vida eterna é um dom, é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu através de Jesus. Mas pense na palavra dom, dom. E eu convido você para abrir suas Bíblias em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Eu vou esperar um pouquinho para você abrir, localizar esse versículo. Romanos 11, 29. Me chama a atenção quando Paulo diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Observaram? A vida eterna, ou a salvação eterna, é um dom de Deus. Aliás, é um dom que Deus nos deu através de Jesus. Agora Paulo diz que o dom de Deus é irrevogável. Ninguém pode revogar, ninguém pode destruir, ninguém pode tirar algo que Deus nos deu. Vida eterna. Hoje pela manhã eu gravei uma mensagem cujo título é nas mãos do Pai. E abra sua Bíblia em João 10. João capítulo 10. Eu quero ler 2 versículos aí. João 10, 27, aliás 28 e 29. João 10, 28 e 29. Olha o que Jesus disse para as suas ovelhas. Ovelhas aqui são salvos. Eu vou ler o 27 também. Jesus diz: as minhas ovelhas, observe, ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vida eterna. Todos os salvos estão nas mãos de Deus. Ninguém pode tirar. Aí surge aquela expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. A vida eterna
a salvação eterna, ela teve o seu início quando você creu em Jesus e jamais terá fim. Jesus, Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Jesus diz, João 10,10, eu vim para que tenham vida. Que vida Jesus veio trazer? Jesus veio trazer vida espiritual, ou seja, a salvação. Esta vida acontece na regeneração, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Jesus veio trazer vida abundante, abundância de gratidão, de fé, de amor, de esperança, abundância do Espírito Santo. Como eu disse, o Salmo 23, ele descreve uma vida abundante. E por último, vida eterna, vida que jamais acaba. Que Deus nos abençoe. Não sei se eu sei que você nasceu no pecado, isso eu sei. Agora eu não sei se você já tem vida espiritual. Essa vida está em Cristo. Tendo vida espiritual, ela poderá ser abundante e com certeza será eterna. Pense nisto com muita seriedade, porque é muito triste alguém nascer no pecado, viver no pecado e morrer no pecado. A pessoa, quando morre no pecado, ela não tem vida eterna, tem morte eterna. E o que é morte eterna? É uma existência longe de Deus, que é a vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, encerrando este nosso momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Pai pelo teu maravilhoso, eterno amor para com cada um de nós. Este amor foi a motivação pela qual o Senhor enviou Jesus a este mundo para morrer na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Agradeço ao Pai por cada vida que participou deste culto e já passou por esta experiência, já tem vida espiritual. Clamo por aqueles, quem sabe, que ainda não têm essa certeza, por aqueles que ainda não passaram por esta gloriosa experiência da regeneração. Que o teu Santo Espírito esteja trabalhando de maneira sobrenatural e levando esta pessoa a esta gloriosa experiência para o bem dela e a glória do teu nome. E, ó Pai, pedimos novamente pela nossa igreja, pedimos ao Pai para que o quanto antes ela possa voltar a reunir neste santuário para tributar ao Senhor culto de louvor, de gratidão. Abençoa a nossa noite, Pai, tenhamos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite na Tua presença. Pedimos ao Pai pelos enfermos, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles com aquele cuidado que é próprio do Senhor, Pai. E também que eles sintam a Tua presença e que eles possam usufruir da Tua presença que traz consolo e conforto. Abençoa cada um de nós, Pai. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado. Deus abençoe a todos.